Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 33º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versos 5 a 19. As leituras deste domingo são extraídas de Malaquias 3, Salmo 97, 2 Tessalonicenses 3. Um dos focos da liturgia é conhecer mais sobre o conteúdo da história da salvação, que nos diz que o objetivo último do ser humano é ser conduzido ao novo céu e à nova terra. Este cenário fantástico, que por vezes nos parece muito distante de ser alcançados, é colocado à disposição de todo ser humano, o que nos enche de esperança e ainda faz germinar em nossos corações a grande coragem para enfrentar as adversidades momentâneas deste mundo. A primeira leitura coloca em destaque um emissário divino que comunica palavras a uma comunidade a respeito da justiça divina. Não se preocupem, pois chegará o tempo da intervenção de Deus na história do ser humano. E ainda vai fazer com que brote o sol da justiça. A segunda leitura reforça a ideia de que enquanto esperamos a chegada certa da justiça divina, devemos nos apropriar das armas sagradas de Deus e evitarmos qualquer tipo de preguiça ou comodismo. O Evangelho oferece-nos uma visão certeira sobre o caminho inevitável que a igreja é chamada a percorrer até a segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos no percurso da história da salvação é permanecer sempre fiel ao seu chamado e ainda se comprometer com a transformação deste mundo, que é passageiro, de forma que a velha realidade desapareça e germine o reino de Deus no coração de todo ser humano. Esse percurso inevitavelmente deverá enfrentar as provações, dificuldades e perseguições. Contudo, os discípulos de Jesus terão sempre a ajuda e a força de Deus. Alicerçados na palavra de Deus e de seu Espírito, os discípulos deverão observar atentamente os sinais de Deus na história. Alguns sinais cósmicos e outros que fazem parte da ambição do ser humano. Serão eles facilmente vistos pelos filhos da luz. Mesmo assim, é crucial que o fiel nunca se desanime em sua meta rumo à cidade eterna, a Jerusalém celeste. Pois nos fins dos tempos, o anticristo se mostrará cada vez mais, pensando que terá vitória ganha. Algo semelhante do que aconteceu no Monte Calvário com a crucificação de Cristo. De fato, quando Cristo foi crucificado no Monte Calvário, praticamente todos imaginavam que Cristo havia sido derrotado pelo caminho da morte. Contudo, o caminho da morte é o caminho do Cristo vencedor. A ressurreição de Cristo atesta a sua vitória final. A vitória que já está descrita no fim dos tempos a todo cristão que, unido a Cristo, escutar a sua palavra e segui-la piedosamente. Assim aconteceu com todos que nos antecedem no céu. Por isso, nenhum cristão deve se assombrar com os grandes sinais que Deus enviará à sua igreja. Ao contrário disso, como diz Santo Agostinho, os filhos da luz devem alegrar-se e exultar de alegria, pois este dia será de extrema felicidade a toda a comunidade do Cristo ressuscitado. Todos devem ficar muito atentos, pois o Evangelho nos avisa que haverá inúmeros falsos profetas tentando enganar os discípulos de Jesus. Não sigais essa gente, que falam somente com a boca e não vivem o Evangelho com o coração. Estejam com os olhos bem abertos, a fim de que enxerguem claramente as artimanhas diabólicas de Satanás. Por fim,
unidos à cruz de Cristo e seguindo o seu martírio, não tenhais medo, pois a luz que vem do alto iluminará qualquer cegueira dos fiéis, a fim de que recebam de Deus, nos seus corações, palavras tão acertadas que o inimigo não haverá como resistir. Não se esqueçam que a vida de todos os fiéis estará devidamente guardada nas mãos do Divino Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho diz que não devemos ser resistentes à primeira vinda de Jesus, para não ficarmos de fora da segunda. Segundo Santo Agostinho, Jesus veio a primeira vez, chamando-nos à conversão, na Eucaristia, perdoando os nossos pecados, dando-nos os dons do Espírito Santo. E virá uma segunda vez, para levar ao céu àqueles que o escutaram e o seguiram. Então, o que devem fazer todos os cristãos? Fazer desse mundo um meio de santificação e não servir a este mundo, que será réu da sentença eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,